Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ver então sobre andamentos das nossas bebidas destiladas, o conhaque. Nós temos ainda o Steinegger e a Graspa, né? A Graspa e o Steinegger eu enviei material de uma forma diferenciada através de vídeos, de sites e leituras. Então aqui eu vou falar mais sobre o conhaque. Então, o conhaque ou cognac, né, em francês, é um destilado de vinho produzido a partir de uvas brancas. Permanece em tonéis de carvalho por vários anos e vai adquirindo, então, essa cor, sabor e aroma característico. Ele é elaborado desde 1909, então a qualidade do conhaque é conhecida no mundo todo. Então, quanto ao histórico, rapidamente, eu vou comentar os vinhos nessa região da França, chamada Cognac, eles passaram a ser destilados e envelhecidos em tornais de carvalho, pois eles não apresentavam o grau Brix necessário ou a quantidade de açúcar necessário para ser um bom vinho. Então, foi desenvolvido então essa destilação em cima desses vinhos nessas regiões de Puteaux, La Rochelle, né? Então poderia então ser utilizado dessa forma. O vinhedo se estendeu no interior da França e na cidade de Cognac, então que se distingue por seus comércios de vinhos destilados. No século XVI, os vinhedos produzem uma grande quantidade de uva e apresentavam essa menor concentração de açúcares, e os comerciantes holandeses utilizaram esses vinhos em suas destilarias, né? Então eles chamavam de vinhos queimados, brûlé ou brut, eu não sei pronunciar holandês, né? Século XVIII, então, criam-se as câmaras de comércio, chamada Comptoir, também não tenho sotaque em francês, desculpe, gente, não estudei francês, e vendiam aos compradores da Holanda, Inglaterra e Escandinávia. Então, aí, então, ocorreu essa denominação de origem controlada, que é essa região de Cognac, delimitada por um decreto de 1º de maio de 1909, cerca de 700 mil hectares, como mostra aqui nessa imagem ao lado, onde são divididos em 13 mil produtores e que elaboram, então, o vinho branco de Charente, destinado ao conhaque. Dentro dessa zona, então, tem as subdivisões, 6 subdivisões, ou chamada cruz, que são, então, essas grande champanhe, petit champanhe, como mostra aqui, bois ordinários, bons bois, fins bois, que então seriam as regiões produtoras com denominação de origem controlada, conhaque. A matéria-prima utilizada para o conhaque, então, por decreto de 1936, os vinhos destinados à destilação para obtenção de conhaque podem ser produzidos de uvas brancas da variedade Uni Blanc, Colombard e Folie Blanche. Outras variedades também são permitidas, até 10% de volume. Essa variedade, então, Uni Blanc, ela tem 95% das plantações no vinhedo, ela é uma cultivar vigorosa, produtiva e com uma maturação tardia. Então, esses vinhos dessa uva, eles têm alta acidez e um baixo teor alcoólico. Não é muito adequado para o vinho, mas bem adequado para a destilação. Então, a qualidade dos destilados vai depender da destilação, da qualidade dos vinhos que vão ser utilizados para destilação, a variedade da uva e o período certo de maturação na colheita da uva. A produção de vinhos destinadas para o conhaque distingue da produção de vinhos de mesa. Engaços são prensados juntamente com as bagas da uva, então não ocorre a separação, vai tudo junto. Prensados de uva também deve ser em baixa pressão, para evitar a extração de compostos indesejados. Não ocorre a sulfitação para clarificação, não há adição, né, do enxofre, e sem chaptalização, que é proibida desde 1936. A fermentação, então, vai ocorrer a fermentação, a conversão dos açúcares de uva em álcool e formação de dióxido de carbono. É conduzida de 20 a 25 graus por um período de 3 semanas.
realizado em Dornas, e a fase no qual é produzido os principais constituintes de aroma do destilado de conhaque. Então, aqui tem algumas características do vinho típicos para a produção, né? Então, eles têm uma concentração alcoólica baixa, tem uma acidez 0,7 a 1, tem uma que é aqui em ácido tartárico por 100 ml e ácido gálico por 100 ml de 0,01 a 0,2. Menos de 1.000 mg por litro de açúcares redutores e menos de 200 mg por litro de compostos fenólicos totais e 0 de SO2. Destilação, então. A destilação é a seleção da concentração dos compostos voláteis, os quais dão a característica específica para o conhaque, e é realizado em duas fases. A primeira etapa, a primeira destilação, ela é dividida em 3 frações: a cabeça, o coração e a cauda. Na segunda etapa, o coração da primeira etapa, o chamada brulis, é redestilado numa segunda destilação, chamada Bonichoff. Após a eliminação das frações de cabeça e cauda, somente o coração é recolhido e envelhecido, tornando-se conhaque. Então, a primeira destilação do vinho, que origina essas 3 frações, né, distintas, o objetivo dele é separar os diferentes componentes do destilado. Então, a fração do coração apresenta uma baixa concentração de compostos indesejáveis. Isso no ponto de vista organoléptico, sabor, aroma, e contém uma concentração aceitável de etanol e todos os compostos aromáticos benéficos. E quando sai do alambique, apresenta um título alcométrico de 26 a 30% do volume e representa de 70 a 80% do destilado. Então, quer dizer que o que sobra dos 20 ou 30%, então, é a fração da cabeça e da cauda. Então, a cabeça possui um título de 60% do volume e vai representar de 2 a 4% só do volume total do destilado. Mas ele é formado pelos compostos mais voláteis, como acetato de etílio, que não é um composto desejável na bebida destilada. As caudas, que são recolhidas no final da destilação, então, ela fica entre 0 e 5% do volume, ou seu volume é de 10 a 20% do total. E também tem aqui, então, alguns componentes, como funfural e lactato de etílio, que também são indesejáveis, certo? Então, a fração do coração, como a gente vê aqui, a primeira etapa, então, a gente tem as cabeças, o início aqui, a cabeça, o corte, coração, que tem 28%, um novo corte para retirada da cauda. Desse coração do meio aqui, a gente vai fazer uma segunda destilação, que vai ter a cabeça, o início da destilação, ocorre o corte, nós temos a separação de 2 corações e a cauda. Só é retirado, então, o coração 1, que apresenta, então, entre 75% e 60% de álcool por volume. Aqui mostra um esquema de alambique para a destilação do conhaque, onde nós temos a caldeira, que é onde aquece o capital. Depois tem, uns chamam de pescoço de cisne, ou alongamento, né? Essa parte que é a letra C. Entra para dentro do pré-aquecedor, passa por serpentina, condensador, um porta-alcoômetro, onde vai ser então feito o controle da qualidade da análise desses álcools. Então, vamos lá. Por que o alambique é de cobre? Assim como para cachaça e outras bebidas destiladas, se utiliza o alambique de cobre. O cobre é o metal mais eficiente para a confecção de alambiques, porque ele é maleável, ele é um bom condutor de calor, ele resiste à ferrugem e corrosão pelo fogo e à acidez do vinho,
E ele complexa compostos sulfurados e ácidos graxos. Catalisa reações favoráveis entre os componentes do vinho, né? Ou seja, ele auxilia, então, nessa complexação, ou seja, ele complexa no sentido assim, de puxar, né? De retirar. Aqui nós temos, então, o alambique de Charentais, que é o chamado alambique apropriado para se fazer cunhaque, também com seus diferentes equipamentos aqui para cá, como que a gente diz, pescoço de cis. O aquecedor de vinhos, né? Quando entra aqui, o vinho, então, que foi aquecido, tem uma função de recuperar aquele calor, permite um pré-aquecimento nele e se destina para uma próxima destilação. A serpentina é formada por um tubo cilíndrico, está submerso aqui na água e dentro de um condensador. Então, na parte inicial, a serpentina é maior e para facilitar a condensação, e vai progressivamente diminuindo até chegar a esse acessório aqui, que é um porta-alcoômetro. O condensador é um reservatório com água que vai permitir que ocorra, então, a condensação do destilado. Ele tem um elevado gradiente de temperatura de água presente no condensador, 10 graus na parte inferior e 70, 80 na superfície. O qual alcoômetro, então, durante a condensação, a reação do cobre com os componentes, né, sulfurosos, origina uma combinação insolúvel que são removidas por filtração no porta-alcoômetro. Então, já sai retirando esses componentes indesejáveis. Então, o alcoômetro colocado no porta-alcoômetro, permite controlar o progresso da destilação, o título e a temperatura da saída. Tá? Envelhecimento. O destilado recém-produzido é colocado em tonéis novos de carvalho por um período de 8 a 12 meses. Em seguida, é transferido para tonéis mais velhos para evitar o aparecimento de aromas amargos, por a madeira ainda ser muito crua, verde. E em relação ao período de permanência do destilado na barrica, tem 3 fases: extração dos componentes da madeira, a fase de hidrólise, que é a retirada, né? Hidrólise, retirada de água, e a fase de oxidação. Produção do brand. Depois de concluído o envelhecimento, é hora de misturar. Ou seja, o destilado ainda pode não estar com uma concentração alcoólica desejável de 40%. Ou a bebida envelhecida pode ainda não estar dentro dos padrões de qualidade com equilíbrios químicos desejados. Então, é um momento crucial em que o mestre da adega vai selecionar aguardentes vínicas dos viticultores que as acompanha há algum bom tempo, né? E assim vai fazer essas misturas. Então, ele faz as misturas das diferentes marcas, ele vai fazer testes com alíquotas menores e sempre analisando química e sensorialmente a mistura. E é realizada em escala. Então, isso tem que ser uma pessoa especializada para observar, através dos aromas, do sabor, né, da degustação, quando que essa mistura, esse blend vai estar pronto. Então, aqui eu coloquei um vídeo e eu acho que vai funcionar. Só um pouquinho que eu vou colocar a legenda em português. Ele é bem assim, já mostro para vocês como é que a gente coloca a legenda, né? Português aqui. Vamos voltar aqui. O volume tá baixo. Então ele tá fazendo a mistura do cunhaque. Antigos
Ó, mês a mês vai trocando, eles vão arejando e vão retirando as amostras. Às vezes a reação demora vários meses. Às vezes a tradução não é tão literal, né? Mas dá pra gente entender. Le cognac il va aller de lui-même et nous on sera là pour déguster. Então, bem simples, mas também eu coloquei Ué? Não estou conseguindo passar para o próximo slide. Agora foi, tá. Então, rotulagem. A rotulagem, então, ela vai ter a denominação devido ao tempo de envelhecimento de seu destilado mais jovem. Então, quando tem 2 anos, é Very Special, com 3 estrelinhas. Quando tem 4, é Very Superior Old, né, que é velho ou reserva. E com 6 anos, então, ele tem essas designações, Napoleon, Chizot, né? Origem também. Então, aqui do lado a gente tem um escrito, um Petit Champagne de 1970. Então, é a origem dele, Petit Fine, onde é que diz aqui? Petit Fine Champagne, sinônimo de Petit Champagne. Então, é a origem, né, o centro de origem, a denominação de origem do conhaque. Então, tudo dentro. Aqui mostra a questão da comercialização em relação ao envelhecimento, como eu falei, aqui seria o ponto 0, 2 anos, né, Very Special, 4 anos, reserva, 6 anos, então, essas designações, né? Comercialização, então o teor mínimo é 40%, aditivos permitidos, água destilada ou desmineralizada, corante caramelo para ajuste da coloração, mas só em alguns determinados destilados. E certificado de origem e a idade mínima de envelhecimento, então, é 2 anos. Então, aqui do lado a gente tem algumas garrafas de conhaque, né, com essas características, ó, X0, que já tem 6 anos de envelhecimento. Então, tem uma história do rei dos conhaques, que foi criado em 1874, o conhaque Luís XIII, que ele pôde ser traduzido como uma experiência única e esplendorosa. Ele tem a sua origem na Grande Champagne, a mais fértil das 6 regiões de cultivos de uva de conhaque na França, e seu amadurecimento é feito em barris centenários, chamados tierçons. Seu legado foi passado por 4 gerações de mestres, né, de conhaque, que mantiveram o sofisticado sabor, a referência soberana do melhor e mais prestigiado conhaque do mundo. No Brasil, a Brown-Forman é a distribuidora exclusiva do Luís XIII. Por enquanto, apenas o conhaque Luís XIII está disponível no Brasil. A garrafa de 700 ml custa R$ 9.500. Pode ser encontrado em hotéis como Fasano, Emiliano e Unique e no Empório Santa Marta, todos localizados na região de São Paulo. Bem caro o negócio. Em relação à legislação brasileira, o que eu posso falar? O conhaque é uma bebida com teor alcoólico de 36% a 54%, em volume, obtido destilado simples de vinho ou aguardente de vinho, envelhecidos ou não. Blend ou conhaque fino, então é a bebida com um teor de 36 a 54 e obtido então do destilado alcoólico simples de vinho ou aguardente. Ele é envelhecido em tonéis de carvalho ou de outra madeira com características semelhantes. Tem uma capacidade de 600 litros por um período de 6 meses. O período de envelhecimento será composto pela média ponderada de partidas com diferentes idades.
A denominação conhaque, usada isoladamente, e as denominações brandy ou conhaque fino são privativas das bebidas obtidas exclusivamente, né, conforme está essa lei, sendo vedada sua utilização para conhaques obtidos de qualquer outros destilados alcoólicos, que não seja de vinho, né? O brandy ou conhaque fino serão classificados por tipos, segundo o tempo de envelhecimento de sua matéria-prima, conforme também o órgão indica no regulamento. Então, pessoal, era isso que eu tenho para passar para vocês sobre conhaque. E apreciem com moderação, não beba, né, se tiver menos de 18 anos, e não beba se dirigir.